Pode começar, filha. Se Boa apresente. noite, pessoal. E não tem negócio de se apresentar, não. Todo mundo já me conhece. Mas para quem não me conhece, eu sou Baiana. E hoje a gente vai dar... a gente vai dar início ao nosso estudo sobre o tabernáculo. Vamos falar com Deus, pedir a direção. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais um dia vencido e por estarmos aqui, meu Pai, diante do Senhor, buscando aprender mais de Ti, ter mais comunhão e aprender, meu Pai, como o Senhor quer que te servimos, o que o Senhor quer de nós, meu Pai, que possamos apresentar ao Senhor um serviço puro e desinteressado, cujo nosso maior prazer, o nosso maior interesse é permanecer na Tua presença e levar o máximo de pessoas com a gente. E o que for falado aqui, meu Pai, seja para edificação espiritual de quem vai ouvir, mas principalmente das nossas, meu Deus, que venhamos aprender sobre o Senhor com o Senhor, que as nossas línguas estejam, meu Deus, interligadas aos teus pensamentos, que o Senhor venha falar através de cada uma, porque ninguém tem um entendimento absoluto, então que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Eu entrego esse trabalho em tuas mãos, pois eu tenho a certeza de que o Senhor já abençoou. Amém, graças a Deus. Ligadíssimo. Bom, o tabernáculo, ele começa a ser mencionado no livro de Êxodo, no capítulo 25. E ele era conhecido como a tenda de Deus, a casa de Deus, ou a habitação de Deus entre os homens. Etimologicamente falando, a palavra vem do latim tabernáculo, que quer dizer tenda, barraca ou cabana e considerado informalmente como habitação. Ou seja, como eu acabei de dizer antes, ele é conhecido como a casa de Deus no meio dos homens, e ele foi o antecessor do templo. Ele também era chamado ainda de tenda da congregação. E ele tinha um diferencial do templo, porque ele era móvel. Então, como o pessoal ainda estava na época da peregrinação, ele tinha a vantagem de ser montado, desmontado e transportado. E ele era a habitação de Deus entre os homens, e esse desejo de habitar entre os homens, ele partiu do próprio Deus. Lá no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 8, todo mundo? Uhum. Ele fala assim, ó, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo dos seus móveis, assim mesmo o fareis. E essa palavra santuário, ela quer dizer santo, ele é traduzido como santo, como santificado, era uma coisa separada para a habitação do próprio Deus. E para isso, Deus pediu ofertas voluntárias. Ele não impôs que as pessoas chegassem e dessem aquilo porque ele ordenou. Porque aí no próprio... Deixa eu ver se eu anotei. No próprio Êxodo 25, nesse próprio capítulo, só que no versículo 35. Deixa eu ver se é no 35. Não, não é o 35, não. Êxodo 28. É o 28? Das ofertas que ele pediu para a construção do tabernáculo. Não, é antes. Não, é 25 mesmo. É o primeiro versículo, a partir do primeiro versículo. E disse ao Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. E ele especifica as ofertas que ele quer.
que é o ouro, a prata, o carmesim, a púrpura, o bronze, o estofo azul, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, madeira de acácia, azeite para a luz e especiarias para os olhos, para os incensos. Eu achei muito legal essa parte que ele fala que é voluntário, porque Deus ele quer aquilo que sai de dentro da gente. Mesmo ele sendo dono de tudo, vai ter momentos que ele vai exigir a oferta, dependendo da situação. Só que o mais interessante é que ele quer aquilo que até a gente quer, que a gente não quer imposto. Tem que partir do homem esse desejo. E ele não obrigou ninguém a isso, sendo que ele poderia obrigar. E fora que aquele pessoal ali, depois de tudo isso aqui, eles ainda vai acontecer de eles pedir um ídolo e tudo mais, mas Deus ele espera isso, que a gente se volte para ele, que a gente oferte a ele com prazer e com alegria. Porque não adianta você dar por imposição, porque às vezes não vai nem surtir efeito. Eu posso fazer uma observação? Pode. Eu penso que ele determina exatamente o que ele quer. Não é bem assim que é só voluntário. O que é voluntário é você dar, mas não é dar o que você quer, é dar o que ele pediu, né? Aquele povo poderia, naquele momento, querer dar, dizer alguma coisa, sei lá, um carrinho de barro, né? Um carro de barro para ser construído alguma coisa, para fazer vasos de cerâmica. Bom, era uma oferta voluntária? Era. Mas foi o que Deus pediu? Não. Então, Deus é muito específico nesse momento, quando ele está pedindo para que o tabernáculo dele seja construído. Ele é muito específico, mas realmente ele não vai esperar que as pessoas se sintam obrigadas a fazer aquilo. Talvez que as pessoas se sintam gratas, né? E desejem fazer aquela oferta por amor, por disposição. Isso é muito comum. Recentemente, né, Dona Cida, ela me deu um presente. Eu gostei muito. Eu não pedi, mas ela fez isso com alegria. Deu para ver nos olhos dela, até pelo carinho, como ela fez o embalo, tudo mais. Então, a embalagem. Mas foi uma coisa que nasceu dela e isso me agradou muito. Estou dando só um exemplo da Cida, porque foi algo bem recente. Da mesma forma é para com Deus, né? Quando nasce da gente o desejo de ofertá-lo e simplesmente é o nosso desejo, sem dúvidas o agrada muito. Mas quando ele quer algo específico, ele não vai esperar que a gente dê outra coisa, a não ser aquilo que ele está pedindo. E é interessante essa questão do que está pedindo, que a gente, por exemplo, daqui a uns dias a gente está vivendo a fé da Fogueira Santa, e é muito comum a gente ficar com aquela interrogação, o que é que Deus está me pedindo agora? E a gente espera até que o pastor abra a boca e fale, aqui Moisés falou, Deus falou com Moisés, Moisés falou com o povo atendeu, e atendeu com muita abundância até. A gente espera até que o pastor nos fale, mas ele não vai ser tão específico como Deus foi aqui. O que o pastor, no máximo, vai falar são palavras que despertem na gente esse senso de gratidão, essa ideia de que, poxa, eu posso adorar o meu Deus de uma forma melhor, de uma forma mais bonita. Não estou falando de beleza de algo, eu estou falando da beleza interior sua, né? De você querer fazer aquilo espontaneamente e com o seu coração alegre, leve, feliz, né? Foi o que o povo de Israel aqui fez. Mas, quando ele vai pedir algo para a gente sabe exatamente o que Deus quer. No momento que o pastor ele fala de uma forma genérica, não tem estresse. O Espírito Santo vai falar com a gente de uma forma específica. Aqui no período de Moisés, a gente não tinha o Espírito Santo falando diretamente com as pessoas, a gente vai ter realmente os profetas, né? Aqueles que o próprio Deus levanta e usa para falar a vontade dele. Hoje a gente já tem o Espírito Santo.
Quando o Espírito Santo habita dentro da gente, ele pede direitinho, ele fala direitinho com a gente o que o nosso Deus quer da gente. E a gente compreende direitinho o que a gente tem de oferecer a Deus. As ofertas são voluntárias sempre. Se for obrigado, não é legal, não é com amor, não é com carinho, né? Não é com desapego, não é com desejo de alegrar quem está recebendo. Mas, quando a coisa é feita, né, dentro da vontade de Deus, é aquilo que agrada a Deus, isso sim é o que vai fazer com que a gente venha ter a resposta, o retorno de Deus. A gente está falando aqui do momento onde está sendo construído o tabernáculo. Em princípio, as pessoas não iam se utilizar necessariamente do tabernáculo, não fariam do tabernáculo suas casas, né? Eles não iam morar lá, eles não iam pegar os utensílios do tabernáculo para si mesmos. Mas o que eles iam ter é algo muito maior, a presença de Deus no meio deles. Algo que Deus desejava, como Maiana aí já bem colocou, né? Foi o próprio Deus que quis estar no meio deles. Eles não pediram. Eles tinham Moisés e já estavam até meio chateados com Moisés. Mas o próprio Deus faz questão de, opa, eu quero morar no meio de vocês. Mas tem que ter a contrapartida. Sempre tem que ter essa contrapartida. Obrigada? Não. Totalmente voluntária. Realmente uma atitude de amor. Oferta é sempre uma atitude de amor. Pode continuar, mãe. Mas eu disse que era específico, que Deus especificou o que ele queria. Talvez a senhora não Não, eu vi que conseguiu você falou. ouvir. Eu vi que você falou. Tem muita folha aqui, calma aí. E ele especificou essas ofertas, e o tabernáculo na terra, ele era uma sombra do celestial. Lá a gente pode ver isso em Hebreus 8, versículo 5. Eu deveria ter deixado a minha Bíblia marcada, né? Todo mundo? Uhum. Deixa eu confirmar. Ele fala, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E a gente leu lá no próprio capítulo 25 de Êxodo, que ele fala para ver e fazer conforme o modelo que Deus mostrou para ele, porque Deus quer que a gente faça as coisas do jeito dele, é voluntário, é espontâneo, mas não é fazer de qualquer jeito, porque Deus não faz nada de qualquer jeito por a gente. A gente às vezes pede uma bênção e ele dá muito maior, ele nos supera naquilo que a gente pede, porque ele não foi qualquer coisa, ele não nos dá qualquer coisa. Tem alguma observação, alguém? Eu não consigo ver todo mundo, então... Pessoal que for querendo falar, levanta a mãozinha. E na ocasião em que Deus estabeleceu a aliança com o povo, foi quando ele falou a respeito do tabernáculo. Ele deu o tabernáculo na época que o povo estava no Monte Sinai, que ele falou para Moisés subir com algumas pessoas, e no final alguns foi ficando no meio do caminho, até que foi só Moisés, foi quando, na verdade, quando ele desejou habitar no meio do povo e deu o modelo do tabernáculo, quando ele estabeleceu a antiga aliança. Na verdade, não é que uma aliança seja antiga ou seja velha, mas foi quando ele instituiu as leis. Que, inclusive, eu achava que Levítico era o livro por causa da tribo de Levi, mas que, na verdade, depois eu descobri que é por causa das leis. Ou eu estou errada? Entendi errado. Sim, por causa das leis. E a tribo de Levi tem esse nome também por causa das leis, no final das contas, né?
E isso foi dado uns capítulos antes aí dele falar, acho que era no capítulo 24 de Êxodo que ele começa a dar essas leis. E para a fabricação dos utensílios do templo, Deus encheu de sabedoria alguns homens, mas especificamente ele chama um pelo seu nome. Então ele, para que o propósito dele se cumprisse, ele ainda aperfeiçoou as pessoas, porque ele dotou alguns, encheu alguns de conhecimento, de sabedoria, e esse passou para os outros. Ou seja, quando eu sou abençoada, Deus me dá a oportunidade de abençoar outras pessoas também. E isso está em Êxodo 31. Se vocês quiserem acompanhar. Do versículo 1 até o versículo 11, mas não precisa se estender aqui. Ele, posso? Pode. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento de todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe darei por companheiro a Oliabe. Fala aí esse nome. A Oliabe, é isso aí mesmo. Filho de... Aizamaki. Esse daí mesmo. Da tribo de Dan. E dei habilidade todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. E a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório por cima dela e todos os pertences da mesa, e daqui ele vai especificando. Aqui ele já vai dizendo que é segundo a ordem dele, mas ele não chegou e deu simplesmente a ordem do nada. Quando Deus dá uma ordem, ele nos capacita para isso. Então, até o próprio Moisés, quando Deus chamou, ele ficou inventando mil e uma desculpa, porque eu sou gago, sou pesado de língua. Só que Deus, quando ele chama alguém, ele, no propósito dele, ele vai nos capacitando. E por mais que seja difícil, que não é fácil, ninguém foi chamado por Deus quando estava tudo bem, e ninguém enfrentou mil maravilhas durante isso, mas o Espírito Santo, ainda que nessa época que ele não habitasse dentro dos homens, ele estava lá dando o direcionamento. Então a gente pode sim, ainda que seja difícil, se Deus chamou é porque ele confia e a gente tem essa capacidade para cumprir. Quem se limita somos nós. Tem situações que é compreensível, mas assim mesmo a gente tenta o nosso melhor. Algum comentário? Por enquanto não, vai em frente. O tabernáculo passou a ser a clara demonstração da autoridade de Deus sobre o povo de Israel, que passaria a ser conhecido como o povo que pertencia ao Senhor. Foi o que aconteceu. Eles eram conhecidos como o povo que conhecia Deus, e ele era um santuário móvel, usado perante o período da peregrinação pelo deserto. E os responsáveis por montar, desmontar e transportar os tabernáculos eram os levitas, os oficiais da lei. Não era toda a tribo de Levi era responsável, não, né? Só os sacerdotes, é isso? Mas toda a tribo de Levi servia só para ser sacerdote. Entendi. É porque eu não queria me equivocar. E ele continuou sendo usado por muito tempo, mesmo depois que os israelitas eles conquistaram a terra prometida, eles entraram e fizeram suas moradas, até que toda a terra fosse conquistada. Eles ainda continuou utilizando o templo, e o templo, o templo não, gente, desculpa, o tabernáculo, ele, calma aí, ele foi substituído pelo templo, mas até chegar em Jerusalém. E ele teve uma vantagem que, por ser móvel, cada lugar
que o povo ia, ele estava presente, ele ia, inclusive, até abrindo um caminho, né? Se não me engano, era o que ia na frente do povo. A arca. Então, isso. Mas, de certa forma, o tabernáculo, quando ele era montado em certo lugar, a presença de Deus estava ali. Então, várias localidades, não sei se é localidades, regiões, esse negócio, eu não soube como escrever, não sabia se era país. Na terra onde o povo pisava, ali, aquela terra tinha a oportunidade de ser abençoada por Deus. Porque ainda que Deus estivesse ali por aquele povo, as pessoas que souberam aproveitar da fé dos hebreus, como os egípcios que deixaram o Egito, eles foram abençoados por Deus. Então, foi um lugar, através dessa peregrinação, vários lugares da terra teve a oportunidade de ser abençoada. Bom, é um pensamento meu, né? Não sei se vocês concordam. E quando chegou em Jerusalém, o templo foi construído pelo rei Salomão e o tabernáculo foi transportado para dentro do templo. Isso a gente pode ver em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Capítulo certo. Posso? Pode. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o segundo mês, o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, eu não anotei a referência, eu acabei esquecendo, mas, na verdade, o templo foi uma idealização, é assim? Era um sonho de Davi, esse sonho de construir uma casa para Deus que fosse fixa, assim, digamos que seria algo que ficaria ali no mesmo lugar, nasceu de Davi. Já não foi mais uma coisa que veio de Deus, mas como Davi era segundo o coração de Deus, né? E o Senhor, ele não aceitou que Davi construísse o templo porque ele tinha sangue nas mãos por causa das muitas batalhas, mas que aceitaria do filho dele, Salomão, e prometeu que no reinado de Salomão seria um reinado de paz, e que foi o que aconteceu. Acho que Salomão reinou 40 anos, e durante esses 40 anos, foi 40? Não lembro, não. Se eu não me engano, foi 40. Ele reinou 40 anos e foi 40 anos de paz. E o que foi que aconteceu? Ele se perdeu, porque não tinha guerra, mas ele teve a sabedoria que ninguém teve. Ele pediu para Deus o que ninguém pediu, e Deus deu para ele essa paz justamente por causa do pedido. Volta àquilo que falei, quando a gente pede uma coisa que Deus vê pureza, ele dá mais. Só que as guerras aproximavam uma pessoa, de certa forma. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente cai no comodismo, que é pior que cair no pecado. Porque quando você cai no pecado, você luta para sair dele. Quando cai no comodismo, você fica confortável. E foi o que aconteceu com Salomão, e ele começou a se enganar. Mas aí eu não vou entrar nisso para não me perder aqui nas minhas ideias. Se eu não me engano, até o próprio desenho do tabernáculo, quem inspirou Davi foi Deus. Não foi da cabeça pura e simplesmente de Davi, não. Mas não tenho essa referência aqui agora também. Depois a gente aí procura e esmiuça isso. É que eu não aprofundei, eu só sei que eu lembro que na passagem lá, fala que ele disse que não ia habitar em casa enquanto o Deus dele habitava em tenda. Então, é uma preocupação que deixou, eu creio que Deus ficou muito feliz. Sem dúvida. Porque não seria qualquer coisa e quis apresentar para ele o melhor. E principalmente aquele desejo dele foi espontâneo, aquela coisa que a gente estava falando há pouco, né? Aquilo que nasce espontaneamente, aquilo que não é obrigado, aquilo que é leve, que é suave.
que te traz paz, né? Te traz um contentamento, uma felicidade, uma alegria, né? Isso é uma oferta que agrada a Deus. Aquele negócio pesado, você só fez porque tinha que fazer. Isso aí não funciona muito bem, não agrada muito a Deus. Essa espontaneidade de Davi foi top. Deus amou a espontaneidade dele, só não permitiu que ele construísse. Todo mundo já sabe, porque Davi era um homem que já tinha derramado muito sangue. E Deus copiou a ideia, vamos dizer assim, né? A intenção de Davi e entregou para Salomão. Não era o desejo de Salomão, ele acaba fazendo aquilo que o pai tinha idealizado. Mas nasceu em Davi, Deus sentiu-se muito feliz com isso, sem dúvidas, que permitiu que essa ideia viesse adiante. Eu ainda nesses meus momentos de pensar, eu acho que o pior sangue das mãos de Davi foi o de Urias, que era um sangue inocente e alguém que se preocupava com ele, porque os outros eram inimigos, ou ele matava ou ele morria. Ele teve consideração de Saul quando Saul estava lá acampado e tudo, e Urias ele simplesmente mandou para o abate. Mandou para abate. Mandou botar lá na frente da guerra, e depois, por causa disso, o capitão dele ainda se perdeu. Foco. Vamos voltar ao tabernáculo. Dar umas especificações de como o tabernáculo era. Dona Maria quer falar aí. Pode falar, Dona Maria. Vontade. Oi. Eu ia falar exatamente o que você acabou de falar. Na minha concepção, Deus não ia castigá-lo desde quando ele botou a estola e Deus disse, você vai recuperar as mulheres. Em várias passagens da Bíblia, o que é que você vê? Você vê Deus dizendo a ele, vá, em frente, eu estou com você. Ele estava com Josué, ele estava com Moisés, ele estava com Davi, certo? Mas nas guerras em que eram necessárias e que ele, Deus, sabia o que era necessário, que era contra os filisteus e etc e tal, certo? Historicamente, a gente vê as consequências. O povo, os hebreus, eles, em troca de impostos, eles deixaram muitos dos cananeus ficarem nas terras. E agora aí você vê questões de Palestina, de não sei de quê, tudo isso é a consequência da não obediência de Deus. Certo? E eu acho que o Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi um homem perfeito até o momento em que ele pecou. E, às vezes, a gente coisa, mas a verdade é o seguinte, se você for ver as estatísticas, os piores acidentes de trânsito acontecem com os melhores motoristas. Porque eles têm aquela confiança, sabe? E muitas vezes a maioria não tem. Você vai estacionar o carro, você pensa, tal, eles não, eles já estacionam logo, porque eles têm destreza nisso, sabe? Então, a autoconfiança, às vezes, leva a gente a pecar. Quanto mais competente você vai ver, faz uma grande bobagem, né? E eu acho que foi esse o caso da vida. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem cheio de fé. Ele era um homem de Deus. Mas, infelizmente, ele caiu, e caiu feio, cometendo 3 pecados de uma vez só. Ele cometeu adultério, assassinato e traição ao amigo. Porque Urias era amigo dele. Hoje eu vinha falando com meu neto, e aí ele estava dizendo essa questão de amizade, porque esse pessoal de esquerda, eles fazem muita cabeça da pessoa que você tem que denunciar. Seja seu pai, sua mãe, você tem que denunciar, porque está errado. Não é assim. Família e amizade não é para condenar. Não estou aqui para condenar ninguém. Ah, Lília matou uma pessoa. Eu não vou na polícia dizer que Lília matou, porque eu sou amiga dela. Eu vou dar apoio a ela como amiga, porque eu sei que ela vai sofrer as consequências disso, ou não vai. Eu não preciso ir na polícia denunciar. Em algum momento, até ela mesma vai se sentir com a necessidade de ir lá e confessar o que fez.
Não sou eu que vou acusar meu amigo nem meu familiar. A minha missão na vida do meu familiar e na vida do meu amigo é ajudar. Se eu não vou ajudar aqui vocês, atrapalhar, denunciar, aí também eu não vou fazer. Eu penso assim, e eu acho que esse foi o grande pecado de Urias. Ele errou, de Davi. Ele não teve, ele foi adúltero, certo? Bom, ele sofreu as consequências. Perdeu um filho que eu acredito que é uma dor imensa. E essa semana, uma moça, ela me contou que ela começou a sentir uma dor, como se estivesse entrando assim, algo no coração dela. E 3 dias depois, o filho dela morreu do nada. Eu me lembrei da passagem da Bíblia que ele dizia: vai sofrer a dor da mãe, de que é ter o seu coração, a sua alma transpassada, como se fosse transpassada por uma espada. O profeta diz isso a Maria, né? Eu acho que deve ser isso. Perder um filho deve ser uma dor muito forte, muito grande, sabe? E essa moça, ela sentiu essa dor. E eu perguntei a ela: você é cristã? Você conhece a Bíblia? Você... Não. É uma pessoa do mundo. E aconteceu isso com ela. Achei interessante isso, sabe? As dores que estão na Bíblia, de como acontece. A gente pensa que aconteceu ali. Não, pode acontecer com você. E, para mim, eu estou com Maiane, voltando ao assunto. Eu acho que é exatamente isso. Ele pecou, ele errou com o assassinato. O sangue que Deus disse que tinha na mão dele era o sangue de Urias. Não era o sangue das batalhas, não. Para mim. Ok, vamos voltar aí ao tabernáculo, hein? Foco. Quando você quiser abrir as imagens, você fala, viu? Tá. Ele era constituído, o tabernáculo, ele era constituído de uma estrutura de madeira. Eu não sei se essas medidas que eu vou dar está completamente correta, mas foi o que eu encontrei durante as pesquisas. Aí, se não condizer, a senhora corrige, por favor. Era constituído de uma estrutura de madeira de 13,5 metros, 13 centímetros e 13 metros e meio de comprimento, por 4,5 de largura, e a sua altura também era de 4,5 de altura, né? 4,5. Ele era cercado por longas cortinas de madeira, de tecido, valendo Jesus. Peraí, gente, só um minuto. Eu vou voltar do começo, tá? Ele era cercado por 10 grandes cortinas de tecidos nobres, bordados com imagens de querubins, e havia 2 conjuntos de 5 cortinas de linho fino cada uma. E elas possuíam 12 centímetros e meio de comprimento por 1,80 de largura. E para proteger essas cortinas mais internas, havia também 2 conjuntos de cortinas de pelo de cabras que cobriam o tabernáculo como uma tenda. E isso está especificado lá em Êxodo 26. Deixa eu voltar. Posso? Fica à vontade. Versículo 7. Farás também de pelos de cabra cortinas para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. A senhora pode colocar a tenda a foto do tabernáculo? Tem essa aqui. Tá dando para ver? Não, né? Ainda não. Para variar Não. mais, peraí. Ok. Aqui, ó. As cortinas, que ele fala, os conjuntos, e por cima delas tem a cortina de tenda, ou de pele de cabra, que é o que protegia. Na verdade, se a gente for parar para pensar,
o Senhor Jesus, ele fala que na morte dele, ele falou, né, que destruía aquele templo em 3 dias, foi em 3 dias que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Depois que a gente estudar tudo, chegar ao fim, a gente vai perceber que esse templo é como realmente o nosso corpo. E essas cortinas é o que está por baixo, é aquilo que a gente tem que proteger. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa comunhão, é a gente se aproximar mais dele, buscar mais dele. E essa cortina de pele é aquela camada mais grossa, que ia proteger essas cortinas internas de ataque dos homens, ataque dos animais, até mesmo os próprios hebreus, quando se revoltavam com Deus. Tipo assim, não tem aquelas igrejas que o povo entra para roubar, para pinchar? E a Depredar. gente tem que ter essa... Hã? Depredar. É. E a gente tem que ter, sim, essa camada para defender a nossa fé, para defender a nossa comunhão com Deus, e não permitir que os fatores externos venham se envolver no meio da nossa comunhão com Deus. A gente tem mais é que procurar nos guardar. De uma maneira grosseira, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, essa cortina de pele de cabra é o escudo que vai, junto com a nossa fé, nos manter de pé, para nos guardar. O tabernáculo ficava dentro de um espaço fechado de 45 metros de comprimento. Ainda está na foto? Tá, pode ir falando. O tabernáculo ficava dentro de um espaço fechado de 45 metros de comprimento por 22 de largura. Esse local era chamado de átrio ou pátio, que é essa parte aqui de fora. A senhora passa Aqui. essa parte aí de fora, e eu acho que os arredores não, né? Só Sim, essa parte da frente mesmo. não, tudo que Tudo isso? envolvia, tudo que estava envolto por essas cortinas aqui, ó, as cortinas internas, né, os muros, que na verdade não é algo sólido, era de cortinas também, de pele. Tudo que está dentro é pátio. E dentro do pátio a gente tem o tabernáculo propriamente dito, né, o santuário, o Santo dos Santos. Nesse lugar ficava o altar do holocausto e a pia de bronze. Não sei se vocês conseguem ver, mas se der um zoom aí na tela, vocês vão ver o altar e a pia, que é uma das especificações que está em Êxodo 27. Do versículo 1 até o versículo 8. Tem também outros capítulos, mas a gente... Posso? A sala é sua. Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados. Aliás, acho que é melhor a gente deixar isso para lá, porque se eu for especificar aqui, eu vou entrar no assunto dos outros. Concorda? Uhum. E ficava também essa bacia de bronze. Deixa eu achar aqui. E depois, pelas tendas das 12, ele tinha que ser montado sempre de frente para o nascer do sol. Algumas pessoas, alguns estudiosos consideram que era para que eles se lembrassem que as misericórdias de Deus se renovavam toda manhã. E ele era cercado, a senhora tem aí aquela foto que eu mandei para a senhora das tribos em volta dele? Vamos ver aqui. A gente acha. Aquela foto exatamente não, tá? Mas eu consegui uma outra que eu achei que tá melhor. Tá aparecendo não, né? Ah, não. Tá, peraí.
Aqui. Ele era cercado primeiro pelas tendas dos levitas, e depois ele era cercado, as tribos se localizavam, três tribos armavam suas tendas no lado norte, que era a tribo, a senhora mostra aí o lado? Norte está aqui, ó. Era a tribo de Naphtali, a tribo de Dan, é Azé ou Asser? Azé. E Azé. E três tribos do lado ocidente, Manassés, Efraim e Benjamim. E no lado sul, mais três, que era Gade, Ruben e Simeão, e três no oriente, Issacar mesmo? É. Issacar, Judá e Zebulon. O tabernáculo em si, ele era dividido em duas partes e separado por um véu. Dividido em duas partes por um véu. Esse véu, ele separava o santo lugar do Santo dos Santos. Inclusive, as referências desse véu apontam para o Senhor Jesus, que quando, no momento da crucificação, ele foi rasgado de cima a baixo e deu acesso para a gente direto ao reino dos céus, um acesso direto a Deus. Eu vou falar agora. Rapidinho, vocês estão vendo aqui a imagem, né, pessoal? Dá para ver aí, né? Onde eu estou aqui com a seta, tá transparente. A gente já vê aqui logo a Arca da Aliança. Mas foi isso aí que a Maiana falou. Existia um véu aqui, ó, tá? O véu que se rasgou quando Jesus foi crucificado, morreu. Foi esse véu aqui, que na figura, para a gente ter uma noção, né, de como era o tabernáculo em si, eles omitiram aqui, tá como se tivesse invisível. Mas aqui nessa parte inferior a gente vê bem, ó, 5 pilastras, tá certo? E o véu aqui, nessa região. Então, essa parte aqui era completamente vedada, tá? Não entrava a iluminação. Isso aí Maiana provavelmente vai falar, ó. Isso aqui está tudo coberto, né? É que nem a gente vê nessa imagem aqui mais em cima, está tudo coberto. Não tem janela, não tem uma porta de entrada, são cortinas. Então, isso aqui está tudo vedado. A única coisa aqui que ilumina esse ambiente é justamente a menorá, tá? Então, só para vocês terem essa ideia. Tudo isso aqui ficava completamente no escuro, não fosse a menorá ou o castiçal. Pode continuar, Maia. Eu vou falar um pouco sobre o pátio. Ele ficava montado ao sul. Não tenho a mínima ideia. Sei que era no sul. Essa região aqui. E ele era rodeado por cortinas de linho fino, retorcido, e com cerca de quase 2,80 metros de altura, e eles eram sustentados por 56 colunas que rodeavam toda essa área, como a gente vê no desenho aí. E essas bases eram de bronze, e os ganchos e as vigas eram de prata. E provavelmente essas colunas ficavam fixadas no seu lugar através de pequenas estacas, para que elas se mantessem estaca com corda, para que tenha uma sustentação melhor. E nele não havia uma porta. Nele havia uma porta, a única entrada, que ela dava acesso à parte interior. Eles entravam no pátio, tinha uma pequena porta aí, que era a única coisa que tinha de entrada. Então, eles entravam e saíam pelo mesmo lugar. Não tinha essas janelas, como Dona Lília já disse. E ela era uma abertura pequena de 9 metros, e que ficava do lado. Tanto que no desenho a gente não vê aí
Ela disse que ela ficava de um lado, só que eu não conseguia encontrar de que lado era. E Pela frente, ué. era pela frente mesmo? É aqui, ó. Era... Essa é a porta do pátio. Ela está aqui. Você passa pela porta do pátio e já dá de cara com o altar do holocausto. Feito o sacrifício, o sacerdote vinha e o pecador também vinha, se lavava nas águas da pia de bronze. O sacerdote continuava, entrava aqui para apresentar o sumo sacerdote. Entrava aqui, né, por aqui, passava pelo castiçal, pela mesa dos pães da proposição, pelo altar de incenso, e então entrava no Santo dos Santos. E aqui, no propiciatório, que é essa tampa da Arca da Aliança, a gente vê aqui, tá, onde está a seta. Então, essa tampa, no propiciatório, ele era, então, aspergido com o sangue do holocausto que já foi oferecido aqui. Então, esse sangue chegava aqui, representando o pecador. Essa porta era coberta por um riposteiro, um varal, era uma cortina lá. Era uma cortina que servia como porta. E ele era feito de tecido azul, púrpura e carmesim com linho fino linho fino torcido, que exigia o trabalho de bordador. Como eu falei, foi quando Deus instruiu aqueles homens para dar para eles o entendimento do que Deus queria e como seria. E o riposteiro da porta do átrio do tabernáculo era sustentado por 4 colunas. A gente também vê isso em Êxodo, no capítulo 27, capítulo 27, no versículo 16. Mas precisa a gente ir lá? A sala é sua. Então não vamos, não. Dentro do átrio do tabernáculo ficava o santuário, como já disse, propriamente dito, e aí todo o altar do holocausto, a bacia de bronze, e as pessoas que podiam ter acesso ao tabernáculo em si e no átrio eram limitados. Nessa parte aí do átrio, todos podiam entrar, apresentar seus sacrifícios, suas orações, seus holocaustos, mas o povo não podia entrar dentro da tenda, era limitado. É aquele caso, quando a gente chega na igreja e nosso primeiro contato é ali no átrio, a gente não tem muito aquilo de se aprofundar, né? Porque eu vejo que cada parte do tabernáculo é uma fase de intimidade com Deus, é uma evolução espiritual. Aí está na fase da adoração, na fase de conhecer e obedecer o Senhor, embora conhecer e obedecer é aquilo que está escrito. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos, prossigamos. É mais ou menos isso. E esse cortinado, que envolvia o átrio, lá fazia parte, ele tinha 3 funções, que é, como eu já disse, tinha a função de demarcar a área, o território ali, para que ninguém ultrapassasse. Ele tinha a função de preservação do santuário, para que não corresse risco de pichação ou de sofrer aquelas ações exteriores, e mostrar ao homem pecador que ele estava separado de Deus. Que até então aqui eles não tinham acesso direto a Deus. Era através dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. E isso por causa do pecado. Porque por ser uma época em que eles podiam espiar o pecado deles através de animais, era muito fácil para eles pecarem, levar um animalzinho lá, coitado. Não tinha culpa nenhuma na história, ver esse animal morrendo, e eu, sinceramente, eu não tenho coragem de ver matando nem galinha. Imagina ver um bicho morrer por minha causa. Se bem que cada caso é um caso.
E por causa desse pecado, ele não conseguia ir mais adiante com Deus, até que veio o Senhor Jesus, rasgou esse véu e nos deu esse livre acesso. A gente, hoje, graças a Deus, pela misericórdia, tem o Espírito Santo, que nos liga intimamente mais, nos dá a liberdade de entrar nos Santos dos Santos. E essas cortinas e varais, deixa eu ver se não estou me repetindo. O cortinado que cercava era de linho fino e provavelmente branco. Branco tem aquilo de a ver com a pureza de Deus, com a glória dele. E sustentado por 60 colunas de madeiras, que era acácia ou cetim revestida de bronze. Não havia nada de ouro no pátio, apenas no interior do tabernáculo. E isso mostra como tem que ser a nossa intimidade com Deus, né? Algumas pessoas acreditam que os metais usados na fabricação do templo, do tabernáculo, eles tinham um peso de juízo. Cada material, cada metal em si representava uma coisa. Lá fora, como de bronze, é aquela coisa que não importa. É aquilo que não tem tanto valor. Digamos, o nosso exterior para Deus não tem valor nenhum. O que importa para Deus é a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. E, no total, não sei se os dados estão bem corretos, porque sempre muda de pesquisa para pesquisa, foram usados 2.400 quilos de bronze, 3.400 quilos de prata, 1.300 quilos de ouro. E esses materiais foram aqueles que eles pediram quando saíram do Egito, que Deus disse para eles pedirem ouro, bronze, prata, joias. E aquelas pessoas que realmente fizeram isso receberam porque os egípcios deram para eles. E como eu falei a respeito do juízo, diz que o bronze ele tem um peso como juízo mesmo, aquele de castigo. Tem algumas referências, Jeremias 1, no versículo 18. Todo mundo? Uhum. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada por coluna de ferro e por muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra todos os seus princípios, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles disseram, segundo o que eu entendi, quando eles falam que o bronze tem esse peso de juízo, toda vez que Deus ia dar uma punição para o povo, ele se referia a esse metal. E a prata era como um símbolo do resgate. Deixa eu só confirmar aqui. O bronze ele sempre vai estar representando o sofrimento, uma condição humana e uma condição de sofrimento. Só um minuto. Deixa eu... E a prata, como símbolo do resgate, a gente pode ver em Levíticos, no capítulo 5. Vai. No versículo 15.
quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Então, toda vez que alguém quisesse redimir, era usado a prata e o ouro, a glória de Deus, a realeza, o próprio Senhor Jesus Cristo. A respeito disso, eu não busquei nenhuma referência, não. Acho que fica bem, bem explícito. E a respeito das cores que foram usadas nas cortinas, o carmesim, ele tinha aquela simbologia do sangue do Senhor Jesus Cristo, e o linho branco, a perfeição do caráter de Cristo e a pureza e a grandeza de Deus, a glória de Deus, que é aquilo que traz a ideia de luz. E Lucas, ele escrevia para os gregos e descreveu até o próprio Senhor Jesus como sendo um homem perfeito. A cor azul, ela estava relacionada com o próprio céu, e era uma cor que era usada por ser muito caro nos palácios. Então, não era em qualquer lugar que essas cores eram utilizadas, até porque eram muito caras, eram especiarias bem caras. E o átrio, ele representa o começo da nossa fé, como eu já disse. É onde a gente chega e, a partir dele, a gente busca se aprofundar do nosso alvo maior, que é Deus. Deixa eu ver, porque eu copiei trocado. O Santo dos Santos. Deixa eu ver qual que está primeiro aqui. Eu posso falar na ordem que está aqui, né? Porque eu copiei trocado. Mas eu acho que primeiro é o santo lugar. Como depois que a gente sai do átrio, a gente vai para essa primeira parte aqui, na coluna, na figura aí, que é o santo lugar. Aí os sacerdotes, só quem podia entrar eram os sacerdotes, porque era um acesso já restrito ao povo. Como Dona Lília disse, não tinha janela, não tinha luz, porque eles utilizavam esse candela. Eu posso chamar de candeeiro, né? Candeeiro, pode chamar de candeeiro. Tinha esse candeeiro aí, que era a luz do próprio Deus. Eu imagino, não pesquisei a respeito disso, mas eu imagino que esse lugar não tinha luz, não tinha ventilação, essas luzes externas, porque era a luz do próprio Deus. Era o próprio Deus quem iluminava tudo isso, e a prova é que quando os filhos de Arão apresentaram fogo estranho, eles foram consumidos, porque não manteve aquilo que era, não fez o que era para ser feito. Então, o Santo Lugar, ele era um lugar era uma área retangular, e o comprimento era 2 vezes mais longo que a sua largura. E era separado do Santo por essa cortina. Eu não acredito que eu perdi a folha. Só um minuto aí. Complementando aí o que Maiana tinha falado, pessoal, né? O bronze, ele realmente vai ter esse caráter de sacrifício, de dor, de sofrimento, né? Quando a gente entra no tabernáculo, é o que a gente dá de cara. E quando Jesus, ele vem na forma humana, exatamente esse sofrimento ele passa, né? Como eu já disse aí para algumas de vocês, todo tabernáculo, ele representa o próprio Cristo. E quando ele passa, né, pelas peças de prata, né, tinha peças de prata relacionadas com as colunas aqui também externas, tem essa questão aí realmente
de resgate, de socorro. Lembra das 30 moedas de prata que os fariseus ofereceram a Judas, né? Pela vida do Senhor Jesus. Então, é exatamente isso aí, tá? A prata, ela vai ter essa noção de que, opa, tá havendo aqui um resgate, tá sendo pago um preço. E quando a gente entra naquilo que é mais excelente, a gente vai ter realmente as peças cobertas de ouro, feitas de ouro, que vai representar justamente essa divindade do Senhor, né, do próprio Deus, a realeza do Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo dentro do santuário, tudo, tudo dentro do tabernáculo tem um significado. Maiana está dando uma pincelada por cima, mas a gente vai ver item por item mais para frente. Pode continuar aí, Maiana. O santo lugar eu anotei as medidas dele em uns papéis que eu não estou encontrando aqui. Então, me perdoem. Mas ele era retangular e com comprimento 2 vezes maior e mais longo que sua largura. E ele era separado do santo por uma cortina de linho fino e estampado com querubins, que também era chamado de véu, que foi o que se rasgou, como a gente bem sabe, no momento da crucificação, e que mostrou que os nossos pecados, de fato, já não mais existiam, quando a gente, não, jamais não existiam, não. Alguém pagou esse preço, e isso já não nos impedia de se aproximar de Deus. E ele, o Santo do Santo, era um lugar que ocupava a maior parte das mobílias do tabernáculo. Nele ficava a mesa da propiciação, tem aí? Aqui. Já ia eu mexer, ó. A mesa da propiciação, Propiciação. Ai, minha gente. Proposição, não é propiciação, não, é proposição. Proposição, isso mesmo, Está confundido com propiciatório. Ficava a mesa da proposição, que nessa mesa ficavam, era de acácia, ó, lá vai eu entrando de novo nas coisas dos outros. Nela também ficava a bacia, colocava os pães, ficava o candelabro com os castiçais. E o que é mais? O altar de incenso. O altar de incenso. A mesa da proposição, ela ficava... Deixa eu ver se eu anotei. Ela ficava do lado direito da entrada, do lado direito de quem entrava no santo lugar. O candelabro de ouro ficava com 7 castiçais, ficava do lado oposto da mesa, à esquerda, e o altar do incenso, ele era bem menor que o altar do holocausto. Eu não anotei a localização dela, não. Passando por isso, a propósito, só quem podia entrar nesse lugar, como já disse, eram os sacerdotes, e eles não entravam de todo jeito. Havia roupas especiais para eles e para o sumo sacerdote. A senhora coloca aquela foto? Deixa eu ver. Eu vou ver. Não está vendo nada aí, né? Não. Deixa eu ver aqui. Ok? A senhora consegue dar um zoom? Não. Deixa eu ver se eu pego aqui outra. Dá? Melhor não dar o zoom, não, porque aí não dá para ver tudo. Mas aí dá para ver? Tá dando para ver? Tá. Só diminui um pouco para pegar a roupa inteira. A senhora
acompanhando com a tela. Na cabeça do sacerdote, eles usavam aí A mitra. tipo um chapéu. A mitra, que ela significava a remissão e a altivez do seu... Meu Jesus. Semblante. Vou usar isso. E ela era como o perdão pelo pecado da altivez. A lâmina na mitra, nela era escrita santidade ao Senhor, que era o perdão pela arrogância. O peitoral, ele representava o erro do juízo. E era escondido dentro dele o urim e o tumim, que eram pedras de adivinhações, uma para afirmar, uma para ai, meu Jesus. Para permissão e outra para negar. Para autorização e a outra não. E a túnica, ela cobria a maior parte do corpo do sacerdote e ela representava o perdão pelo assassinato. O cinto, ele representava os pecados do coração e era amarrado ao redor da cintura e passado pelo lado esquerdo do peito. Ele representava os pecados do coração. É éfode ou éfode? Éfode. Ele representava o perdão pelos pecados da maledicência, quando o povo ficava se maldizendo, que acontecia muito aí no deserto. E os calções eram o perdão pelos pecados sexuais. No final da túnica tinha uns sininhos, e ela era de linho fino, ela representava a remissão pelo homicídio, os pés eram calçados pelo santo chão, e esses sinos, eles faziam um barulho quando o sumo sacerdote andava, para mostrar que eles ainda estavam vivos, porque se entrasse de qualquer jeito no Santo do Santo, ele morria. Deixa eu ver, acho que falei sobre tudo, né? E as 12 pedras no peitoral, eles representavam as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele tinha esse poder de interceder por ele e por todo o povo. Deixa eu pegar minha outra. E passando pelo santo lugar, a gente chega ao Santo dos Santos, algumas pessoas também chamam de lugar santíssimo, e ela era uma sala em formato de cubo. O santo lugar ele era quadrado, esse já era um cubo, e dentro dele ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava o próprio Deus, era o símbolo máximo da grandeza de Deus. E somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. A gente pode ver isso em Levíticos 16. Todo mundo? Uhum. No versículo 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano. Gente, desculpa, eu falei uma vez por mês, é uma vez por ano, viu? Que o sumo sacerdote podia entrar. Uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então, mesmo ele sendo o sumo... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Mesmo ele sendo o sumo sacerdote, ele não tinha autoridade para entrar lá a hora que quisesse, quando quisesse, fizer e fazer o que quisesse fazer, o que desse na teia, não. Uma vez por ano ele entrava lá com o sangue do sacrifício, aspergia sobre o propiciatório esse sangue e apresentava a expiação por ele e por todo o povo. E se ele entrasse lá sem a autorização de Deus,
ele era morto na hora, e até se tivesse em pecado, por isso que tinha esse sininho. À medida que eles iam se movimentando lá dentro, o sininho ia balançando, fazendo barulho, sabia que ele estava vivo. E mesmo assim não podia entrar. Aqui, ó. Diante do propiciatório, que é a tampa da arca, e apresentava ao Senhor uma oferta expiatória pelo pecado do povo, o qual ele também se incluía. Qualquer pessoa que entrasse no Santo dos Santos sem autorização, ainda que fosse o sumo sacerdote, morreria. O Santo do Santo representa a própria sala do trono de Deus. Lá a presença de Deus era revelada de um jeito mais intenso. Ali o Senhor se encontrava de forma mais pessoal com seu povo por meio do sumo sacerdote. Após rígidos preparatórios específicos. O Santo do Santo, ele mostrava a nossa realidade, né, entre Deus e o homem, que não havia uma plena aproximação entre ambos, que isso aí só se deu através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E não havia como uma nova aliança, a promessa do Espírito Santo, na verdade, deixa eu ver aqui. Então, não haveria como a promessa da nova aliança se cumprir no Santos dos Santos, no tabernáculo, como Deus prometeu que todo o povo conheceria em Jeremias 31, do versículo 31 até o 34. Ele fala que todo o povo verá e que todo o povo conhecerá e aprenderiam dele mesmo. Então, ele se faria presente entre todo mundo. Não precisaria que ninguém ensinasse a ninguém a respeito de Deus, porque todo mundo ia ter essa intimidade, que foi uma promessa que se cumpriu no sacrifício do Senhor Jesus. Se eu estiver errado, a senhora corrige. Com o recebimento do Espírito Santo, que ele é quem nos guia a toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Então, quando o Espírito Santo vem, a gente necessariamente nem precisa que alguém nos ensine, porque a gente já sabe sobre a divindade do Senhor Jesus, a gente já entende sobre a excelência do próprio Deus, né? O poderio, a autoridade de Deus, e por aí toda a vontade de Deus, o próprio Espírito Santo nos guia, né? Quando ele fala que não haverá necessidade de quem nos ensine, é porque recebemos o Espírito Santo, somos capazes de buscar o entendimento no próprio Deus. Eu acho legal a gente ver isso em Jeremias, porque fica uma coisa mais específica, uma coisa mais bonita. Capítulo 31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, acho que não é isso, não. Eu anotei errado. Ah, não, tô no 2. Pronto? Não sei, é para onde? É 31 mesmo, é que eu estava no capítulo 32. Ah, tá difícil. 31 o quê? 31. 31. Hum. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei, que é a exemplificação do recebimento do Espírito Santo. Quando ele fala aqui até do menor, a gente vê os testemunhos de crianças, inclusive a gente está nessa pegada de altar de sacrifício, que sacrificaram e receberam o Espírito Santo. Eu lembro que uns 2 anos atrás, se eu não me engano, teve um testemunho de uma menininha que ficou bem famoso aí porque ela sacrificou porque queria receber o Espírito Santo. Ela poderia pedir por qualquer coisa, união na família, não me lembro bem, mas eu acho que tinha problemas em casa. Mas mesmo assim ela optou por receber o Espírito Santo e ela recebeu o Espírito Santo. É uma palavra, é uma aliança que está se cumprindo hoje em dia quando a pessoa de fato se dispõe, porque não é fácil você deixar de ser senhor de si para fazer a vontade de Deus. Porque já não é fácil se submeter a quem você vê. Imagina quem você não vê, mas que a todo instante ele está te vendo. E ele fala de imprimir as leis, e é isso que o Espírito Santo faz. Ele lhe mostra o que é certo, ele mostra o que é errado, dependendo da situação que você está vivendo. Ele faz você lembrar da palavra dele. Uma coisa bem besta, a gente fala direto aqui, tudo isso é passageiro. Tudo que a gente está vivendo aqui na Terra vai passar. A gente fala para nós mesmos e a gente fala para os outros. Só que é uma palavra que ela vai fazer sentido na nossa vida, que ela teria que servir para todos os momentos, para qualquer situação. Mas ela vai ser bem mais forte, mais específica em alguns contextos. Aconteceu algumas coisas comigo e quando foi na quarta-feira eu fui para a igreja, mas fui mesmo para não dar aquele prazer para o diabo. Ainda fiz questão de colocar um uniforme, que nem o uniforme eu ia colocar. Depois eu falei, olha, diabo, você quer saber? Hoje não. Coloquei o uniforme, fiz questão de fazer tudo para chegar cedo na igreja, porque está sendo difícil. E quando o pastor foi ler o estudo, ele começou com tudo que a gente está vivendo aqui vai passar. Não é que eu não tenha paz. A gente passa por essas coisas, às vezes se chateia, às vezes fica triste, mas eu sei quem está comigo. Só que eu vivo nessa casa de carne e é impossível não sentir o impacto. O que eu não posso é me deixar abater. E quando o pastor falou, isso aqui é tudo ilusório, é passageiro, eu consegui ver o céu. A paz que estava, ela transbordou. E é isso que Deus promete aqui em Jeremias. É você se lembrar de tudo e permanecer firme. Vai doer, vai passar, vai vir outras coisas, mas você conhece a Deus. E no momento que você conhece a Deus, você não deve, você não tem esse direito de se permitir deixar que a situação tome conta de você. A gente vai entender seu desespero no começo, mas aquilo que Deus prometeu, a palavra dele tem que ser mais forte, porque você tem o Espírito Santo, e ainda que tenha alguém que não tem o Espírito Santo, ele vai estar do lado e vai te sustentar se a sua vontade de conhecer a Deus for maior. E esses problemas vêm justamente para tentar tirar a sua fé, para tentar tirar o seu foco e impedir você de receber ele e fazer quem já tem duvidar. Só que aí você lembra que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por você. E não foi em vão. Ele já pagou. A gente não tem que fazer como o profeta Natan falou para Davi, você não vai pagar pela cordeirinha, né? Pela cordeirinha pagará 4 vezes mais. Você não precisa pagar por algo que já está pago. Você vai deixar o problema te abater, você vai se afastar de Deus, vai destruir a sua comunhão com Ele, você vai perder tudo que você conquistou até aqui. E para depois você reconquistar, vai ser o trabalho dobrado e talvez nem tenha tempo de reconquistar. Então, se a gente se portar, se a gente se colocar
como... Deixa eu só definir aqui que eu já terminei o meu estudo a respeito do tabernáculo, do átrio, do santo lugar e do santo dos santos. Mas se a gente, como esse tabernáculo, não se brindar, se a Blinda. gente não... Isso aí. Se a gente não se esforçar para vigiar, para fazer os devidos reparos, para avançar cada vez mais um grau, para a gente não cair no comodismo, a gente vai se esfriar, vai ficar morno. E Deus diz que o morno ele vomita, porque não é frio e nem quente. E o morno ele traz essa sensação de bem-estar, de estar tudo bom, tá tudo bem. E a gente fica, tem vezes que a gente está na nossa vida, tá tudo em paz, e, poxa, tá legal. Só que é nessa parte do poxa, tá legal, que a gente tem que colocar nossas barbas de molho, porque o diabo tá aprontando para você e, e você não tá percebendo, vai morrer igual o sapo que diz. Eu não sei o que é que dá na cabeça do ser humano de botar um sapo na água morna para depois cozinhar o bicho. E eu, sinceramente, não sei o que é que passa na cabeça de um ser humano. Mas diz que é assim que ele morre, coloca ele na água morna e ele fica ali naquela sensação boa, prazerosa, e a água vai esquentando, e quando ele vai ver já não tem mais tempo de cair. É isso que o diabo faz. Ele chega de mansinho, foi uma coisa que te impediu hoje, foi uma coisa que aconteceu depois, e você não pôde ir para a igreja, você não buscou em casa, você não buscou com Deus. E você, para ter sua comunhão com Deus, você não precisa estar enfiado na igreja 24 horas por dia. A manutenção do seu tabernáculo é você quem faz, é você que todo dia tem que parar para pensar e falar para Deus: hoje eu fiz isso, hoje eu falei de fulano, hoje eu falei de ciclano, e eu não quero mais isso para minha vida, Deus. Eu vou trabalhar em cima disso, você vai orar, você vai, se tiver que jejuar, você vai jejuar, até você conseguir se vencer nisso. Olha, Senhor, eu hoje, eu tô com maus olhos com fulano de tal. Ó Deus, eu quero que o Senhor me faça ver fulano de tal da mesma forma que o Senhor me viu, ou que o Senhor me viu. Eu quero que o Senhor me mostre. Aliás, eu não quero que o Senhor me mostre. Eu só quero que o Senhor me faça aceitar, porque se está todo mundo aqui, foi porque o Senhor chamou, e se o Senhor chamou é porque o Senhor viu algo bom. Eu não preciso aceitar o meu companheiro de obra só se ele for como eu quero, porque se fosse assim, nós não seríamos pessoas, seríamos um robô programados. E Deus chamou cada um dentro de um propósito e cada um com sua particularidade. E aquilo que talvez a gente não suporte no outro é o que fez Deus, foi o que chamou a atenção de Deus para conseguir alcançar outra pessoa. Ah, Deus, eu sou fraco, eu viro e mexo, eu atendi uma moça num ponto de oração e ela me falou a respeito dos pensamentos. E engraçado que nesse dia eu já estava com alguns problemas, até desse que eu citei, eu já estava passando por esses problemas, mas mesmo assim eu estava lá, porque eu fiz eu falei com Deus, falei, ó Deus, eu vou me dar na sua obra, eu vou me dar por completo, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, a não ser que eu esteja com muita dor, aí eu não vou, mas no que depender de mim, é para ir, eu vou, é para subir, dependendo de onde for subir, eu vou, para descer, a gente vai descer também, eu vou me dar para o Senhor sem reservas. Não que eu queira aqui expor os meus propósitos com Deus, mas é aquilo que, se você se propõe a algo, o diabo vai fazer de tudo para você não cumprir. Então, eu estava lá nesse dia, eu conversei com a menina, eu falei a respeito dos pensamentos, orientei e a menina começou a chorar. Aí eu falei, pronto, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz que a menina estava chorando? Aí depois que terminou, ela agradeceu, quis um abraço, eu dei, e eu me saí de lá forte, me sentindo a jumentinha de Balaão, não porque eu fiz alguma coisa, porque eu falei para Deus, não fui eu, foi o Senhor através de mim. Se eu estivesse em casa lamentando a minha dor, eu não seria útil, porque enquanto você está ali, mesmo machucado, mesmo com problema, Deus ele te usa para curar outros, e no momento em que você começa a curar os outros, cuidar da dor dos outros, Deus cuida da sua dor.
E é isso que eu acho de mais interessante nisso, a gente se colocar como um tabernáculo, que foi o que o próprio Senhor Jesus disse, que o corpo dele era esse tabernáculo, esse templo, e procurar manter, porque um dia essa matéria vai ficar, só que o que mais importa vai para Deus, e é a manutenção do que mais importa, que se a gente não cuidar, a gente vai perder, e vai perder por pouca coisa. Dona Maria falou uma coisa aí, que eu estava lendo, estava ouvindo outro dia, ela falou sobre os acidentes que acontecem com os melhores motoristas, porque eles confiam, só que acho que 99% da maioria dos acidentes eu estava vendo acontece quando a pessoa já está chegando perto de casa, porque cai no comodismo, acha que já está perto, aí cochila, se distrai, e quando vê, acontece o acidente. É isso que o diabo faz, ele coloca a distração, a autoconfiança, e a pessoa acha que já está no nível top com Deus, que não precisa de mais buscar, que não precisa de mais de se dar, porque a nossa comunhão com Deus, ela aumenta à medida que a gente se dá para Deus, à medida que a gente se coloca à disposição, que você vai voluntariamente, mesmo sabendo que é um trabalho que Deus já especificou o que Ele quer, você vai participar de um evento, independente do grupo que você participe, lá tem as orientações de como aquele serviço tem que ser feito. Você pode fazer um pouquinho a mais, se não interromper no trabalho, se não interferir, mas que se você cumprir o que já foi ordenado e de todo o coração para Deus, vai ser o mais importante. Beleza, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Eu gostaria de saber, Maiana, se você sabe me dizer de onde é que vem o fogo do altar do incenso e da menorá. Se alguém souber aí, pode responder. Abre o áudio, Maiana. Quem quiser responder aí, não precisa se fazer advogada, não. Se não souber responder, tem problema não. Isso aí já fica para amanhã. Amanhã a gente tem que descobrir essa resposta aí. É uma curiosidade minha mesmo. Eu sei que não pode haver fogo estranho, mas de onde vem esse fogo realmente? É de lá do altar do sacrifício, né? O altar de bronze que a gente vê logo na frente? Me parece que sim, mas eu também não tenho certeza. E é muito provável que quando a menorá tivesse com seu óleo sendo consumido, acabando, lembra que quando a gente queima uma vela, sempre fica aquela borrinha de vela, e aí ela fica um pouquinho queimada, fica aquele negócio ali meio pretinho, né? Aquela sujeira. Então é de se esperar que as lâmpadas, né? O potezinho do castiçal que vai o óleo, quando completamente consumido, é possível possível não, com certeza ele ficava sujo. Como é que se fazia a limpeza desse castiçal, entendendo que aquela luz não podia ser apagada? A gente tinha que fazer essa pergunta aí, não era para quem vai falar a respeito dele, não? Se eu estou perguntando, se você já souber, me fala. Outra Do pergunta. castiçal eu não sei, mas do altar de incenso tinha uma pá e tinha um espaço lá que eles diziam que talvez até mesmo para a ventilação das brasas, para o fogo, para o ar transitar e manter ele aceso. Então, e essa pá seria para tirar os resquícios do carvão lá. Das cinzas do incenso. Entendi. O que tinha dentro da arca? A arca, ela continha a vara de Arão que floresceu, tinha as tábuas do mandamento. Acho que era só isso. E o pão do céu o maná. O pão do céu. Não era o pão dos anjos. O maná. Não sei quem disse que anjo come maná, mas tudo bem, vamos lá. Pão dos anjos. É melhor dizer que era o maná que caiu do céu.
Observa que dentro da arca, a gente vai entender como a parte mais santa de toda essa estrutura é justamente a arca. E dentro dela contém 3 elementos que lembram, não sei se vocês concordam, mas que lembram a rebeldia do povo de Israel. Quando a gente tem as tábuas, as primeiras tábuas foram quebradas. Por quê? Porque quando Moisés desce do monte, encontra lá o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés, chateado, pica as tábuas no chão, quebra tudo. E aí ele vai e sobe mais uma vez o monte, e o próprio Deus novamente dá as leis, e ele anota. Essas tábuas agora é que são preservadas dentro da arca. Então, ela revela, ela lembra, traz a memória do próprio povo, olha, primeira vez que vocês se rebelaram contra mim e negaram ou rejeitaram, né, o meu reino sobre vocês. Aí depois vem a vara de Arão, onde foi um momento também de rebelião do povo, porque eles contestaram a autoridade espiritual de Arão, né? O fato dele ser constituído literalmente por Deus para ministrar sobre as coisas espirituais, né? Sobre aquele povo. Então, eles ficaram lá, por que Arão? Por que não eu? Por que Arão? Por que não meu filho? Por que Arão? Por que não meu pai? Então, Deus vai e passa esse propósito das varas, e aí a vara de Arão acaba florescendo. Então, fica ali mais um registro. Olha, as autoridades que eu constituí, são autoridades. E aí veio o maná, quando eles reclamam dizendo que Deus, né, os abandonou à própria sorte, que eles estão padecendo no deserto, morrendo de fome. Então, Deus manda o maná, sacia a fome daquele povo, e ainda assim Deus fala, olha, o pão é só para hoje, não aguarda, não acumula, e mais uma vez eles são rebeldes, não acreditam na provisão de Deus diária, e eles guardam um pouco daquele maná para o outro dia, acaba que no lugar vai ter um monte de verme. Então, o próprio Deus vai lá e fala, olha, pega uma porção desse maná, coloca lá dentro da arca, para que fique lembrado, para que fique registrado para todo Israel, né, que ainda que vocês busquem se distanciar de mim, não confiem em mim, ainda assim eu tenho misericórdia de vocês. Apesar de as tábuas da lei, apesar do maná, apesar da vara de Arão, está ali dentro daquela arca, lembrando na rebeldia do povo, eu quero que vocês me digam por que ela permanecia ali. Se era algo que lembrava a rebeldia do povo, se era algo que não era positivo, e Deus sempre fala que ele apaga nosso escrito de dívidas, por que aquilo está lá para que fique lembrado, registrado que nós temos uma dívida com Deus? Pelo menos aquele povo hebreu. Então, fica aí essas perguntas para amanhã. Eu não que consegui agora... entender essa última pergunta, não. Tá, amanhã quem entendeu, entendeu. Amanhã a gente fala mais a respeito, que agora já ficou um pouquinho tarde. Tá bom? Então, pessoal, amanhã a gente se encontra. Maiana, vê aí quem faz a oração, é com você. Daiane. Fica à vontade aí, Daiane. Tá bom, peraí. Senhor, meu Deus, quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor, pela essa palavra que o Senhor
ter usado Maiana para fazer esse estudo. E obrigado pelo dia de hoje e que possamos nos fortalecer a cada dia mais com esse estudo. Abençoe a vida de Dona Lília, abençoe a vida de cada uma dessas mulheres que tiraram um tempinho para poder ter... de estar acompanhando os estudos. Que o Senhor nos prepare para o dia de amanhã e que possamos nos fortalecer a cada dia. Obrigado pelo dia de hoje. Amém. Amém, povo lindo. Me desculpa, a menina veio logo, me desconcentrou toda. Tá tudo certo. Maiana, eu sabia que você ia fazer isso comigo, Maiana. Ó, tá gravando ainda, viu? Deixe ela. Encerra por aqui, pessoal.